O tema de hoje é o capítulo 8, o item 18 e 19. Deixe vir a mim os pequeninos. Evangelista, Paris, 1863. Eu vou ler um trecho do Evangelho e, posteriormente, vou fazer um comentário. Tá? Então, disse Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas e, na sua simplicidade, não faz apenas um apelo às crianças, mas também às almas que ainda gravitam nos círculos inferiores, aonde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chama a si a infância intelectual da cultura, da criatura formada, os fracos, os escravos e os vícios, os viciosos. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com uma confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que todas mães. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Bem, meu amado, eis chegado os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdade. Nós nos ensinaremos o verdadeiro sentido da parábolas. Estas palavras contêm o chamamento do Cristo para todas as almas que ainda permanecem na área inferior. Nesse momento, o Cristo ele está nos mostrando que os necessitados são os que mais nós precisamos nos auxiliar. O Cristo usou a figura da criança simples, que são para fazer o chamamento de todos nós, criaturas ainda necessitadas do aprimoramento espiritual e também moral. E ele quis nos mostrar que a criança, ela quando se entrega aos seus pais, ela se entrega de coração e com a confiança de que será recebida. O Cristo quis nos mostrar essa confiança, que nós poderíamos nos entregar a Ele de coração e de alma. E nesse instante, ele mostra toda a humanidade que ele está de mão estendida para todos aqueles que queiram ouvir os seus ensinamentos. E ele buscou a quem? Os mais necessitados. E assim ele diz: venha a mim os tímidos, os débeis, que necessitam de amparo e consolo. Deixe vir a mim os ignorantes, que eu os ilumine. Deixe vir a mim todos os sofredores, os aflitos, os infelizes, que eu lhe darei o grande remédio para os males da vida. E que seria esse remédio? Nós encontraríamos esse remédio na farmácia? Que remédio é esse? Já é conhecido nós? Esse remédio cura a chaga do coração e da alma. E como seria esse remédio?
Jesus disse, é o amor e a caridade. Olha uma coisa que nos chama a atenção. Jesus procurou aquelas pessoas mais necessitadas para dar o amor e a caridade. E o que nós fazemos no nosso dia a dia? Nós nos afastamos dessas pessoas. Nós a isolamos. Não queremos nos envolver. São eles os mais necessitados. E, às vezes, uma palavra, um carinho, uma oração vai auxiliar essas almas. Nós temos o hábito, senhores, de orar para o desencarnado, mas também é importante para os encarnados, não para só os desencarnados, porque esses estão hoje cumprindo as suas tarefas e vieram e precisa de auxílio. E foi isso que Jesus quis transmitir a todos nós. Precisamos estar ao lado dessas pessoas para que possamos dar a oportunidade. Não, veja que no Evangelho falou que não conhece a luz da esperança. Nós podemos ser o caminho da esperança para eles. E também nós necessitamos. Quando nós ajudamos, nós também estamos nos ajudando. No Evangelho, segundo o Espiritismo, contém todas as explicações da máxima do Cristo, suas concordâncias com o Espiritismo e a sua aplicação em diversas situações da vida. Em todos os tempos, a humanidade recebeu ajuda. Sempre tem entre nós alguém que traz uma mensagem, alguém que traz um conforto. Vieram os profetas, veio Jesus, e por último, veio a doutrina para nos consolar, para nos direcionar para onde nós precisamos ir. E para que isso aconteça, nós precisamos espiritualizar. Mas alguém poderia me dizer assim, mas o que é espiritualizar? Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade. Nós precisamos espiritualizar a natureza. Mas como assim? Onde nós vivemos, nós precisamos espiritualizar tudo em volta, nesse mundo, esse planeta. A natureza através da consciência ecológica, da sustentabilidade. Eu preciso espiritualização também da sociedade. Como? Antirracismo, antipreconceito, os direitos da minoria, a eliminação do trabalho infantil, do trabalho escravo, da proteção da mulher. Eu preciso incluir essas pessoas dentro da sociedade, não a excluir. Essas pessoas que mais necessitam. Essas pessoas que Jesus, quando esteve aqui, procurou incluir todas elas. No tempo de Jesus, as pessoas, quando tinham uma doença, achavam que aquilo era um castigo, a isolavam. Ela morria, ficava sozinha, acabava morrendo sem ajuda, sem nada. É isso que nós precisamos espiritualizar, ter essa consciência. Nós precisamos não só conhecer as palavras do Cristo,
mas também necessitamos compreender. Nós precisamos espiritualizar com o conhecimento e a doutrina. Na casa, existem cursos. Precisamos divulgar. Vai estar iniciando agora curso sobre a doutrina, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, possam também receber essa ajuda, ter essa esperança, ter essa luz, para que o planeta possa crescer, a humanidade espiritualmente, moralmente. Nós precisamos se preocupar do que eu estou fazendo hoje. Amanhã, quando eu voltar, eu posso estar voltando aqui. E o que eu fiz para merecer e o que eu devo fazer? Essa é a nossa preocupação. Eu não posso pensar individualmente. Nós precisamos pensar coletivo. Conhecer e praticar. Temos que ter a consciência que Deus é a essência de tudo. Precisamos levar essa luz aonde nós passamos. Nós frequentamos a casa, conhecemos várias pessoas, e mesmo assim, quanto nós da casa ainda que conhecemos a doutrina e falamos no momento mais difícil, dizemos, poxa, surgiu esse problema, mas eu não consigo controlar, eu não consigo me controlar, resolver. Nem parece que eu sou espírita. Porque ainda acontece isso comigo. Que nós precisamos ter a consciência do que nós estamos fazendo. Espiritualizar não é só eu frequentar a casa. Espiritualizar-se é tudo que tiver em volta de mim. É isso que Deus, Jesus, nos espera. A divulgação do Espiritismo. Preciso fazer essa divulgação da nossa casa com os companheiros, a colaboração para que ela possa manter por muitos e muito tempo divulgando essa doutrina que nos leva ao nosso esclarecimento. Para que as pessoas possam chegar até a casa, não pela dor, como muitas vezes nós ouvimos, como é que você chegou até a casa? Cheguei pela dor. Poucos chegaram por amor. Essa situação precisa mudar. Por isso que tem que se chegar muito mais além da nossa casa, o Espiritismo precisa chegar em todos os lugares. Para que possamos, assim, senhores, segurar na mão do Cristo e ter certeza de que tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos ter. É como uma criança estende as suas mãos para que o pai ponha ela no colo, ela se sentir protegida. Essa é a figura que vem a mim, os pequeninos. Porque o pai acolhe a seu filho, seja no momento bom, seja no momento ruim, o conduzindo no caminho, na moral, na sua religião. É claro que sabemos nem todos cumprem esse papel, mas a maioria sim. E esse é a nossa obrigação. E assim as pessoas terão a grande oportunidade de sair dessa área inferior. O trágico, senhores, é uma pessoa atravessar o deserto e morrer de sede por não ter
água no cantil. O mais trágico ainda é uma pessoa atravessar o deserto e morrer de sede com o cantil cheio de água, sem saber que tem a água no cantil. Essa tragédia da humanidade que vive hoje, a vida como se fosse um deserto. A água, o espiritismo, a espiritualidade. Quantas pessoas ainda é necessário morrer de sede? Quantas pessoas estão morrendo ainda de solidão, de vícios, neuroses, esquizofrenia, de medo, de estresse, de depressão, por não beber dessa água, por não ter a coragem de abrir o cantil para beber, ou por não conhecer, não ter a oportunidade, por não ter a esperança de sair desse lugar. E nós, a casa, faz esse trabalho. Nós precisamos divulgar e fazer com que isso aconteça. As pessoas não continuem morrendo de sede. Hoje, a maioria só conhece a parte material, esqueceu a parte espiritual. Nós precisamos trabalhar junto, material e espiritual. Temos que ter coragem para mudar. Temos que ter fé. Temos que ter a luz direcionando o nosso caminho para não que haja desvio nesse percurso. O cantil sem água é a mesma coisa de um corpo sem espírito. Se eu não me espiritualizar, meu espírito é como se estivesse adormecido. A minha alma está adormecida. Então, eu necessito que ela seja maior de tudo na minha vida. O que nos conforta é que nunca estamos sozinhos. Sempre estamos sendo auxiliados. Basta estender a mão para que eu possa receber ajuda de Deus e também do plano espiritual. Disse o Cristo: nem só do pão vive o homem. No mundo espiritual, existe esperança, existe oportunidade. E essas oportunidades, e a luz e a fé, não podemos deixar passar nessa vida que estamos atualmente. Essa é a minha mensagem do Evangelho de hoje. Opa, obrigada.